Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Núbia, vamos para mais uma aula de Química e hoje a gente está encerrando a nossa parte dos estudos sobre termoquímica. Hoje a gente vai ver alguns cálculos de entalpia e também sobre a lei de Hess, ok? Vamos iniciar com os objetivos da nossa aula de hoje? Então, primeiro objetivo, relembrar os conceitos trabalhados na aula passada sobre termoquímica. Nós vamos compreender os tipos de entalpia das reações. E, por fim, a gente vai aplicar o cálculo de entalpia nas reações. E vamos aplicar os conceitos na resolução das atividades, ok? Então, para a gente iniciar, vamos relembrar o que é entalpia. Então, entalpia é uma grandeza física que se ocupa em estudar o conteúdo energético, em forma de calor, que existe nas substâncias durante as reações químicas, ok? Essa energia térmica envolvida nos diferentes tipos de reações químicas em que substâncias simples têm por convenção entalpia igual a zero. Então aqui, só para a gente estar frisando, quando você tiver uma equação termoquímica, se você tiver lá uma substância simples, a entalpia dessa substância será igual a zero, ok? Então, uma regrinha. A variação de entalpia pode ser calculada pela subtração do valor de entalpia dos produtos pelo valor da entalpia dos reagentes, como a gente viu na aula anterior. Não esqueçam, toda reação química nós temos reagentes e produtos. Você vai ter que identificar isso numa equação e depois fazer a subtração das entalpias, ok? E aí nós temos aqui a fórmula matemática. Variação de entalpia é igual entalpia do produto menos entalpia dos reagentes. E aqui ao lado tem a definição de cada uma dessas siglas. Variação de entalpia, entalpia dos produtos e entalpia dos reagentes, ok? Só para a gente estar relembrando. A variação de entalpia, a entalpia de um elemento químico ou de uma substância varia de acordo com o estado físico. Lembra quando a gente viu na aula passada que era necessário a gente colocar o estado físico de cada uma das substâncias? Porque tem uma variação de acordo com esse estado, de acordo com a temperatura, de acordo com a pressão, variedade alotrópica desse elemento. Logo, em uma equação química devemos indicar variação de entalpia, os estados físicos de todos os participantes, lado dos reagentes e lado dos produtos, temperatura e pressão nas quais a reação ocorreu, os coeficientes estequiométricos, que vai indicar para a gente a quantidade em mols das substâncias puras participantes, e a variedade alotrópica, ok? Então, a variação de entalpia de acordo com os estados físicos dos reagentes e produtos. Então, a gente tem aqui o exemplo dessas equações termoquímicas, e a gente vai observar aqui, ó, lado dos produtos, a gente tem a água no estado sólido, água no estado líquido, água no estado vapor. Então, a gente observa que nós temos três equações representando reações químicas que têm a formação da água em três estados físicos diferentes. E se a gente olhar aqui ao lado, ó, a gente tem a variação de entalpia também diferente de acordo com o estado físico. Então, aqui, ó, no estado sólido, a gente tem menos 292,6. No estado líquido, a gente tem aqui, ó, menos 286,6. No estado vapor, menos 292,9. Então, por isso que é necessário a gente colocar o estado físico, tanto dos reagentes como dos produtos, que aí a gente vai ter uma variação de energia ou de entalpia, ok? Variação de entalpia de acordo com alotrópicas, as variedades. Então, o que é alotropia? Primeiro, né, antes de a gente identificar a variação de entalpia, é a propriedade que alguns elementos químicos têm de originar uma ou mais substâncias simples. Lembrando que substância simples é aquela substância formada pelo mesmo elemento químico, ok? E diferentes. Então, esse elemento químico vai formar uma ou mais substâncias simples e diferentes, através de ligações covalentes. Lembrando que com ligação covalente, a gente tem um compartilhamento de elétrons, ok? Esta variação recebe o nome de variedades alotrópicas do elemento. Quem são esses elementos químicos que apresentam essas variedades? Nós temos aqui o carbono, o oxigênio, o fósforo e o enxofre. Esses são os principais, ok? Então, a gente tem aqui, ó,
equações termoquímicas, apresentando quais são essas variedades. E se a gente observar aqui, ó, cada variedade alotrópica, a gente está observando só o carbono, a gente tem a variação de entalpia diferente aqui, ó. Então, nessa primeira a gente tem um valor e assim sucessivamente, ok? E aí, de acordo com o sinal, a gente pode classificar. Então, variação de entalpia negativa, a gente tem uma reação isotérmica. Variação de entalpia positiva, a gente tem uma reação endotérmica, ok? Então, variação de entalpia de acordo com a quantidade de reagentes e produtos. Onde que a gente vai identificar essa quantidade, pessoal? Nos coeficientes estequiométricos, ok? Então, a variação de entalpia depende das quantidades de reagentes e produto, porque, assim, ao multiplicar ou dividir os coeficientes de uma equação, devemos fazer o mesmo com o valor que vai ser fornecido da variação de entalpia, ok? Então, a gente tem aqui um exemplo, ó. Vamos olhar para os produtos. Temos 3 equações termoquímicas. Por quê, professora? Porque está aqui, ó, a gente tem a variação de calor, ok? Tem troca de calor. Tem variação de entalpia, teve troca de calor, ok? O que a gente observa? Que aqui a gente tem, foi formado, na verdade, 2 moléculas de HCl, aqui foi formado 4 moléculas de HCl e aqui foi formado 1 molécula de HCl. A gente pode observar ó, que os 3 estão no estado gasoso. O que mudou? A quantidade. E se a gente olhar aqui para a variação de entalpia, também mudou a quantidade. Ó. Para 2 moléculas formadas ou 2 mols formados, a gente tem um valor. Para 4 mols formados, a gente tem outro valor. E para 1 mol formado dessa substância, HCl, a gente tem outro valor. Por isso que a gente precisa identificar a quantidade dos reagentes e dos produtos, ok? Então, a entalpia. Para determinar o cálculo da entalpia de uma reação, é necessário primeiramente conhecer as entalpias individuais de cada um dos participantes. Esses participantes, lembrando, são os reagentes e produtos. Os exercícios sempre, geralmente, né, fornecem os valores das entalpias dos reagentes e produtos. Então, aqui a gente vai ver o exemplo 1. A gente tem aqui essa equação termoquímica, ok? O exercício deu para a gente a entalpia de cada uma das substâncias, a gente pode observar aqui, ó, tanto dos reagentes como dos produtos. Então, aqui tem determinado cada uma das entalpias para que a gente possa determinar a entalpia final, ok? Então, vamos lá? Então, resolução. Temos aqui a equação termoquímica e aqui a gente tem ó, o coeficiente estequiométrico. Então, a gente tem a quantidade em mols, a quantidade de reagente e de produto. Então, a gente tem 2 mols dessa substância reagindo com 3 mols dessa e produzindo 2 mols ZNO mais 2 mols SO2, ok? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar a entalpia pela quantidade de uma dessas substâncias. Então, a gente multiplicou aqui esse 2 aqui. A entalpia de uma substância simples, como a gente viu anteriormente, é 0. Aqui tem 3, ó. 3 vezes 0, 0. Aqui nós temos 2 mols, por isso que tem 2 aqui multiplicando. E aqui nós temos 2 mols, por isso que a gente tem multiplicando. Professora, de onde saiu esses valores? A entalpia foi dado pelo exercício. O 2, o 3 e aqui o 2 e o 2 a gente tirou da equação, que vai indicar para vocês a quantidade em mols de cada uma das substâncias, ok? Então, identificando esse valor e fazendo a multiplicação pela quantidade, agora a gente vai substituir na equação. Variação de entalpia é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, a gente vai substituir. Então, nós temos aqui, ó, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Substituímos os valores. E agora, aplicando os produtos né, da matemática, a soma e a subtração, nós temos aqui menos 308,468, menos da fórmula, com menos desse resultado aqui, 98,46. Continuando, tirando dos colchetes, dos parênteses, perdão, menos 308,468, aqui ó, menos com menos vai dar mais 98,46. E aí fazendo essa conta deu
variação de entalpia menos 210,008 kcal por mol. O que significa esse sinal aqui? Significa que, como o resultado foi negativo, então essa reação é exotérmica. Então, nós realizamos os cálculos de entalpia para a gente identificar se essa reação ela é exotérmica, liberou calor, ou se ela é endotérmica, precisou absorver energia para que ocorresse essa reação. Esse é o objetivo, então, de a gente realizar os cálculos de entalpia, ok? Então, os tipos de reações. Nós temos esses tipos de reações: formação, combustão, ligação, neutralização e dissolução. Então, esse cálculo do valor de variação de entalpia é importante para determinar se o processo é endotérmico ou exotérmico. Não importa se vai ser entalpia de formação, de combustão, ligação, neutralização e dissolução. Então, o cálculo dessa entalpia tem como objetivo a gente identificar se esse processo é endotérmico ou exotérmica, ok? Temos também a lei de Hess, que tem como a gente definir, né, com o valor dessa entalpia. O que a lei de Hess diz? A entalpia de uma reação depende apenas dos estados iniciais e finais da reação. Não depende dos estados intermediários, caso essa reação passe por várias etapas. Ou seja, a reação é a mesma para uma ou mais etapas. A lei de Hess também é conhecida como lei da soma dos calores de reação, pois a variação de entalpia é igual à soma das variações das etapas às quais essa reação química passa. Então, se tem de 1 a 5 etapas ou 10 etapas, não importa, ok? Então, as equações termoquímicas, de acordo com a lei de Hess, também podem ser calculadas como se fossem equações matemáticas. Então, primeiro, se invertida a reação química, o sinal da variação de entalpia também vai ser invertido. Se multiplicar a equação, a variação de entalpia também deve ser multiplicada de acordo com o coeficiente estequiométrico. E se dividir a equação, a variação de entalpia também deve ser dividida. E isso a gente vai estar identificando de acordo com os coeficientes, ok? E de acordo também com o que o exercício lhe pedir. Então, a gente vai ver aqui um exemplo de cálculo da variação de entalpia de acordo com a lei de Hess. A variação de entalpia é uma grandeza relacionada à variação de energia, que depende apenas dos estados iniciais e finais de uma reação. Isso já é a lei de Hess. Analise as seguintes equações químicas. Então, ele deu duas equações químicas e ele quer que a gente calcule a entalpia da reação da formação do gás carbônico. Então, aqui a gente tem a equação que representa a formação do gás carbônico, baseada nessas duas, e ele quer que a gente determine a variação de entalpia. Então, vamos lá? Primeiro passo, a gente tem a primeira equação, a segunda, e agora a gente vai ver como que a gente vai formar a equação geral. Então, nós vamos cortar aqui iguais, CO com CO, porque são iguais, a gente retira da equação. E a etapa final, que é o que ele deu pra gente, ó, grafite, O2 reagindo, né, produzindo CO2 gasoso. Então, a gente observa aqui, ó, coeficiente estequiométrico, tudo ok. Então, quando não aparece é 1. E também o estado de alotropia e o estado físico, ok? Então, o que a gente vai fazer? Variação de entalpia é igual variação de entalpia da equação 1 mais variação de entalpia da equação 2. Substituindo os dados, tá aqui, ó, menos 26,4 mais e da equação 2. Fazendo esse cálculo, vai ser entalpia igual, variação de entalpia igual menos 94,0, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. A gente encerrou nossos conteúdos sobre termoquímica. Não deixe de acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima!